Olá, boa noite para vocês. Hoje o nosso tema bem interessante. É possível evitar uma traição e como fazer isso? Muito bem, vou trazer para vocês algumas estratégias, né? Trazer uma informação bem precisa sobre o caso. Você que vai assistir essa aula depois, vou pedir para você adiantar aí alguns minutinhos, porque eu vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar, tá bom? Então a gente vai falar sobre traição hoje e se tem como evitar essa situação, tá bom? Desejando boa noite para todos vocês que estão chegando aqui. Mais uma aula, né? Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês compartilhar essa live para alguém que precisa ouvir sobre traição, se tem como evitar e como fazer isso, tá bom? Vou pedir para vocês, me informem se ficou salvo o título da live, por favor. Nelson, Ana, Fernanda, Leonel, tudo bem? Leone, né? Acho que é Leone. Me informem se ficou salvo o título dessa live. Eu vou discorrer sobre este tema, a princípio, e depois eu vou responder para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre esse assunto ou qualquer um outro. Ah, ficou salvo. Muito bem, muito bem. Vou só aguardar um pouquinho o pessoal entrar. O pessoal tava me perguntando, cadê a live? Cadê a live? Eu demorei um pouquinho de entrar, porque eu tava resolvendo outras coisinhas aqui. Tô desde cedo aqui, gravando conteúdo pra vocês. Eu vou só informar o pessoal aqui, tá, gente? O pessoal tá perguntando se está tendo live. Enquanto isso, vou aguardando vocês, tá bom? Boa noite para vocês. Informando o pessoal aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas, pode ir perguntando enquanto o pessoal não entra, porque eu pretendo ser bem clara e objetiva neste tema e nessa situação aí, da questão da traição. Então, se as pessoas entram e eu já estiver no meio do caminho, vai ficar um pouco difícil de compreender, né? Então, eu vou só aguardar um pouquinho pro pessoal que for entrando. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou respondendo as dúvidas de vocês e depois eu discorro sobre a questão da traição. Daiane, boa noite. Alica, boa noite. Eu vou esperar só um pouquinho, né? Se o pessoal demorar a entrar, eu já vou discorrer, porque eu pretendo deixar salva a live. Se eu não conseguir, aí sinto muito, né? Vamos aguardar só um pouquinho. Então, gente, é muito comum, no consultório principalmente, eu receber de tudo, né? Eu acompanho de tudo. Então, eu consigo falar sobre este tema com muita precisão. Vou ser 100% dona da verdade? Não, de forma nenhuma. Eu consigo trazer para vocês uma ideia da grande maioria, tá? Agora, dona da verdade, a gente nunca é, né? Ninguém é. Nem a própria ciência é dona da verdade no sentido assim, quando é comprovado algo cientificamente, ainda existe uma abertura para novas pesquisas, para muitas vezes até anular aquilo que foi comprovado. Tá bom? Boa noite, gratidão em estar com você. Boa noite para vocês também, tá bom? Leandro, a Verônica, a Aninha. Então, hoje a gente vai falar de traição e como eu trabalho, Leandro, né? E como eu trabalho atendendo pessoas, entendo do processo psíquico, né? Então, eu consigo ajudar vocês a se ajudarem, a ver o que pode fazer, o que não pode fazer, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E como está sendo muito recente, muitos casos, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre essa questão de traição, e eu estou atendendo tanto pessoas que traem, né, com muita naturalidade, outros que traem sem sentimento de culpa, pessoas que estão sendo traídas e sentem culpa, pessoas que estão sendo traídas e acham que o outro que é safado, que o outro que não tem caráter. Então eu vou trazer esclarecimentos sobre este tema aqui. E se vocês tiverem dúvidas, pode deixar mais no final, tá bom? Já pode deixar aqui, depois eu vou buscando para responder.
Se vocês quiserem participar ao vivo também, eu me faço disponível para trazer vocês ao vivo. Então, a partir de agora, eu vou discorrer sobre esse tema bem rapidamente. E se vocês quiserem participar comigo ao vivo, diga eu quero e aproveitem e façam uma mentoria gratuita. É muito comum aqui no direct ou no WhatsApp, lá no particular, as pessoas fazerem perguntas e mandarem textos e mais textos para mim. Gente, eu não consigo responder todo mundo nessa situação, porque assim, requer tempo para mim ficar lendo textos e mais textos de dezenas de pessoas. Eu vou ficar ali o dia todo e não vou conseguir nem trabalhar, né? Para eu fazer uma avaliação deste tamanho, para entender, ouvir você, olha, eu preciso de um momento. Mas aproveita esse exato momento aqui agora e me usa aí, né? Para você tirar as suas dúvidas. Não adianta mandar para mim mensagem no direct, porque eu não consigo responder todo mundo, tá? A única coisa que eu faço, ou minha equipe faz, é mandar o meu telefone para você, se você quiser uma consulta, aí eu consigo agendar. Meu telefone, manda um direct no perfil tem meu telefone, tá, Leandro? E também, se você quiser uma consulta, você pode mandar um direct lá falando que você quer uma consulta e meu telefone também é enviado para você. Eu tô começando a colocar agora também nos stories a disponibilidade do meu telefone, tá, gente? Então, se você tem dúvida, quer saber de mim, um esclarecimento, uma ajuda, aproveita hoje, aqui ou agora, que eu vou me fazer disponível para vocês. E o pessoal adora participação ao vivo, né? Fica uma live bem gostosa. Se você quiser participar ao vivo, diga para mim, eu quero, e eu te chamo aí depois que a gente finalizar essa explicação sobre traição. Bom, vamos lá, para não ficar muito longo, né? É possível evitar uma traição? Bom, é possível. Por quê? Porque nem todas as traições ela é uma questão de desvio de caráter do traidor. Muitas pessoas não concordam, ou quase 100%, vou dizer mais de 90% das pessoas não concordam. Você sabe qual é, pelo menos lá no TikTok, onde eu postei um vídeo falando sobre isso, o que mais tem lá, a pessoa fala, é falta de caráter, é falta de caráter, é falta de caráter. Gente, tem pessoas que traem por falta de caráter? Tem. E põe falta de caráter nisso. E como que eu sei que é falta de caráter ou não? Eu vou discorrer aqui pra vocês. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que disseram ser falta de caráter e não aceitar uma segunda opção ou uma segunda sugestão, eu acredito que são pessoas que foram traídas e não conseguem enxergar a sua parte de culpa ali, ou não querem muitas vezes enxergar, ou talvez sejam pessoas que foram traídas e realmente eram pessoas não merecedoras de tal comportamento, tá? Agora, eu, como profissional, como compreendo as pessoas, como eu faço a avaliação, Priscila, Joana, boa noite para você, eu Bia, eu acho que é o Bia, né? Como eu faço a avaliação, eu ouço os dois lados, eu ouço tanto o traidor quanto a pessoa traída, e eu ouço tudo, então eu consigo ajudar vocês, né? O psicólogo, para quem não sabe, ele faz parte também da avaliação, por exemplo, de um criminoso. Por quê? Porque o psicólogo ele vai avaliar e analisar a psique daquele criminoso, de saber o porquê que ele fez o que ele fez e se ele tem o potencial de fazer novamente, se aquilo é um padrão dele ou se foi um caso, uma situação ocasional, né? Aquela situação que aconteceu. Então, nós, como psicólogos, fazemos, é para isso que tem um psicólogo. Por que existe um psicólogo? O psicólogo, a função dele é te ajudar a organizar os seus pensamentos para você ser uma pessoa melhor e lidar melhor com as coisas. As pessoas falam, fulano não muda. Gente, se as pessoas não mudassem, não teria por que exercer ou desenvolver essa profissão de psicólogo, tá? As pessoas mudam sim. As pessoas mudam tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Agora, se o traidor se for caráter da pessoa trair, ou seja, se for um perfil dela trair, vou explicar para vocês quando que eu sei que essa pessoa é assim. Aí eu vou explicar. Se for um perfil da pessoa trair, nada que você faça vai mudar isso. Ou seja, você pode ser a melhor mulher, você pode ser o melhor homem. Eu já acompanho situações onde mulheres maravilhosas foram traídas
E também já acompanhei casos onde homens maravilhosos foram traídos. Gente, quando eu falo homens, mulheres maravilhosas, eu não estou falando de pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas que fazem de tudo pelo outro, né? De tudo para dar certo. São pessoas ideais. Entenda que não existe pessoa perfeita. E você também não precisa ser perfeita. Você só precisa ser uma pessoa ideal. O que é ser uma pessoa ideal? Aquela pessoa que busca dar o seu melhor e fazer o seu melhor, tá bom? Isso é uma pessoa perfeita, ou não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa ideal, tá? Então, o que acontece? Se for um perfil do traidor ou da pessoa, se for um desvio de caráter, não tem nada que você faça que vai evitar ou prevenir uma traição, tá? Por quê? Porque é perfil da pessoa. Agora, você me pergunta, e quando é que eu sei que é um perfil da pessoa ser traidor, né? Se eu perdoei, por isso que eu falo, perdoar uma traição uma vez, duas vezes, tudo bem. Por quê? Porque pode sim ter acontecido, tá? Pode, a situação ela tem inúmeras formas ou provocações ou estímulos, né? Para que aquela situação aconteça. Como que eu sei se essa pessoa é um desvio dela, se é o jeito dela ou se não é? Por isso que é importante você dar uma segunda chance. Por quê? Porque se a pessoa demonstra arrependimento, ou vou falar do perfil do traidor, que ele vai continuar a te trair. Uma pessoa que tem como perfil traidor e for do caráter dela, ela não vai assumir o erro. E se ela assumir, ela não vai demonstrar arrependimento, tá? E ela vai fazer de tudo para como é que eu posso dizer? Ela vai fazer de tudo para colocar a culpa em você ou em alguém. Uma pessoa que tem como caráter a traição, se for um desvio de caráter dela, ela não vai assumir, ela vai buscar colocar a culpa em alguém, ela vai dizer que a mulher ou o marido que deu motivo, ou foi a pessoa com que ela traiu que deu de cima, uma infinidade de coisas, e ela vai encontrar uma justificativa, ou ela também vai fugir da situação sem assumir, né? Ou então ela não vai ter culpa, ela não sente culpa. Ela fala, fiz mesmo, ou se ela assume e fala, desculpa, você não percebe arrependimento na pessoa. Tudo bem? Então, essa pessoa, o perfil dela é de continuar a fazer, porque não existe culpa, não existe aí uma pessoa que assume a responsabilidade e você não percebe uma mudança naquela pessoa. Muitas vezes ela finge estar mudando, mas ela não muda. Essa pessoa, ela vai te trair, independente do que você faça. Agora, tem como eu evitar uma traição? Gente, observe. Como que você age como esposa, como marido? Você está fazendo o que deveria fazer pelo seu casamento? Às vezes as pessoas casam e param de observar a pessoa que está ao lado. Ela não se preocupa com o que a pessoa quer, com o que a pessoa gosta, não se preocupa consigo mesma, não se cuida mais, deixa a desejar, a outra pessoa está sempre alertando, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, ou não tá legal isso, ou não tá legal aquilo, e a pessoa, ela simplesmente ignora os pedidos ou os alertas do seu cônjuge, né? Deixa muito a desejar. Mulheres que não se cuidam, mulheres ciumentas demais que stalkeiam um homem 24 horas, isso não vai fazer com que você não seja traída. Olha só, stalkear, clonar o WhatsApp ou sei lá o que, vai fazer com que eu previna uma traição? Não, não vai. Você ficar ligando pro teu marido ou pra tua mulher 24 horas vai evitar uma traição? Não, não vai. Porque uma pessoa, quando ela quer te trair e é perfil dela, ela faz isso mesmo se você liga pra ela. Eu já atendi casos onde a mulher liga no vídeo e o cara simplesmente tá com a outra e a mulher nem vê, né? Ou seja, então não é você ligando que vai evitar, tá bom? O que pode significar pensamentos constantes de separação? Vou explicar sobre isso, tá bom, Bruna? Só concluir aqui para não me perder na explicação. Então,
não vai evitar você ficar stalkeando. Qual é o objetivo de ficar querendo saber, ligando o tempo todo atrás do seu marido ou da sua mulher e ficar clonando o celular? Qual é o objetivo? O objetivo disso você pode fazer isso. Quando? Quando você quer uma prova para uma separação, tá? Agora, se você já sabe ou desconfia que a pessoa é assim e você fica fazendo isso constantemente, você não tem certeza da atitude que você vai tomar, por que fazer? Eu atendi uma jovem esses dias que ela desconfia do marido o tempo todo, ela já pegou algumas coisas e ainda assim ela mantém o casamento já há 12 anos e ela clonou o celular do marido dela, ela fica vendo o que o marido fala com os amigos, às vezes as palavras que ele fala machuca ela. E o que eu falei pra ela? Eu vou responder a pergunta de vocês, tá bom? O que eu falei pra ela? Quando você clona o celular de uma pessoa, é o mesmo que você colocasse um chip dentro da cabeça da pessoa. Você vai começar a ler os pensamentos de um ser humano. E quando você fica lendo pensamentos de um ser humano, você fica louco, né? Ou seja, não queira saber o que as pessoas pensam, porque quando você fica sabendo tudo que o outro pensa, você não vai conseguir suportar ficar ao lado dela. Preste atenção nos teus pensamentos, que às vezes os teus pensamentos assustam até mesmo você, né? Então, quando você clona o celular do outro, é o mesmo que você fizesse isso. Agora, se você quer apenas uma prova para você sair, é válido. Agora, se você clona o celular e você fica stalkeando só para você ficar brigando, porque você não tem coragem de sair deste relacionamento, para de colocar veneno na sua comida, né? Eu disse para ela, você quer separar? Ah, não tenho certeza, não tenho muita coragem. Então para de engolir veneno, só tá fazendo mal pra você, porque você fica mal e você briga com o homem e vira aquele inferno. Não faz sentido, entendeu? Então, agora, como que eu consigo prevenir uma traição? Você se cuida, você faz o que tem que ser feito dentro de um casamento. Se você não sabe o que tem que ser feito ou o que não pode faltar em um casamento, eu desenvolvi um e-book, que é um livro digital. Se você colocar em prática tudo aquilo que eu escrevi lá, dificilmente seu casamento dá errado. Ah, esse e-book é a única solução? Não, é apenas um caminho, tá bom? Você vai ter esse e-book em mãos, então você vai ver. No meu casamento eu tenho isso aqui, eu tenho esse ingrediente, eu faço dessa forma. Você vai ter um manual na sua mão. É o suficiente? Repetindo, não é o suficiente, mas vai te dar uma luz muito grande. É apenas R$18 esse e-book. Se você não pagar R$18 para você saber o que você tem que fazer com o seu casamento, sinto muito que você não quer mudar, tá? Então, esse e-book, se você quiser adquirir, o link tá na biografia do Instagram, tá bom? Agora, se você coloca em prática e você é essa mulher ou este marido que faz tudo para dar certo e você não deixa a desejar, você tem uma grande possibilidade ou probabilidade de não ser traído. Aí tem gente que fala assim, mas tem muitas pessoas que eram incríveis e foram traídas. Gente, entenda uma coisa, é muito melhor você sair de um casamento ou o casamento não deu certo ou alguém te traiu pela falta de caráter dele ou dela, ou melhor do que você carregar uma culpa. Não existe nada pior do que uma culpa, porque a culpa te trava, a culpa te paralisa. Se você foi a melhor pessoa, se você foi uma pessoa ideal e ainda assim você foi traída, vai doer. Só que se você tiver uma mentalidade aberta, se você for uma pessoa inteligente e estiver aprendendo todos os dias, que você está aqui, você está aprendendo, você vai entender que você fez o seu melhor, você foi uma pessoa incrível e o outro simplesmente não fez por merecer. Isso não é problema seu, isso é um problema dela. Agora imagina, se você deixa a desejar, porque eu atendo pessoas dessa forma, que deixou muito a desejar, foi traída e hoje carrega uma culpa, lógico que está buscando ser melhor. Qual que é pior? É você ter a sensação de missão cumprida ou ter uma culpa? Então, aí é você que escolhe se você quer ser uma pessoa ideal, legal, maravilhosa e ter o orgulho de ser assim, ou se você quer ser uma pessoa inadequada, que pisa na bola e que é punida de certa forma por isso, né? Então, você ser uma pessoa ideal, sim, evita uma traição. Se você estiver ao lado de uma pessoa que tem caráter, né, você tem uma possibilidade grande, uma probabilidade grande de não ser traída, tá? Outra coisa,
que é uma dica pra você. Pra você evitar uma traição, você não deve stalkear o seu marido ou a sua mulher 24 horas, ficar perguntando se foi, que hora que você chegou, onde... Não, isso não evita uma traição, tá? Eu conheço pessoas que traíram, né, que traem e o cônjuge tá sempre atrás vigiando, isso não evita, tá bom? Porque normalmente a pessoa que está sendo cúmplice da traição, ela sabe que o cara é casado ou que a mulher é casada. E ela simplesmente continua ali. Então não é você ligar, é você vigiar que vai evitar. Agora, tem outra questão aí. Muitas pessoas desenvolvem uma credibilidade tão grande no seu cônjuge ou confia tanto. Eu aprendi isso no decorrer da vida, dos estudos e da experiência em consultório. Preste atenção. Que eu aprendi. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito no outro, né? Confiei demais. Por quê? Quando a gente confia muito no outro, é um sinal muito grande de que a gente é uma pessoa confiável. Porém, acreditar demais, confiar demais, a ponto de não se importar com o que a pessoa faz ou para onde ela vai, no sentido de não buscar saber ou não preocupar em nada, não é legal. Porque quando você deixa de mão, você acaba deixando também uma brecha ou uma oportunidade para uma possível traição. Como assim? Então não tenho que confiar nunca? Famosa frase, confie desconfiando sempre. Contanto que essa sua pequena desconfiança não venha atrapalhar a dinâmica do relacionamento de vocês. O que eu quero com isso? Se preocupe sim de vez em quando onde o seu marido foi, né? Liga de vez em quando, mostre que você confia, mas você ao mesmo tempo não coloca a mão no fogo, entendeu? Por quê, gente? Porque a traição, ela está na palma da mão. A traição hoje em dia é muito fácil, é muito comum, é muito natural. Então se você não vigiar aquilo que é seu também, alguém pode te roubar. E às vezes, você confiar demais, você dá também uma certa liberdade ao outro, ou um certo relaxamento, ou um certo, até quando você confia demais no outro também, você faz com que o outro também não se policie, certo? Estão conseguindo me compreender? Quando você confia demais, o outro se sente confiante também, muitas vezes, em deixar levar, às vezes, até algum flerte, alguma coisa, e quando ela menos perceber, ela tá no caminho errado, tá bom? Por quê? Porque a facilidade de traição está muito grande, e às vezes, quando você deixa muito, solta muito a corda, se você soltar muito, pode cair num buraco, tá bom? Então, seja aquela pessoa que confia, mas com sabedoria, tá bom? Não solte demais, esteja em alerta, o sinal amarelo, tá? Conseguiram compreender que é possível evitar uma traição quando você está se relacionando com uma pessoa que tem caráter? Se você estivesse, só pra gente fechar, se você estivesse se relacionando com uma pessoa que não tem caráter, ou seja, tem um desvio aí de caráter, não tem nada que você faça que vai evitar. Nem você stalkeando não evita. Agora, se você estiver ao lado de uma pessoa que tem caráter, que faz de tudo pra dar certo, que se importa com você, você precisa ser um par perfeito ou ideal para que você não leve o outro a uma traição. Vale lembrar que a traição muitas vezes começa porque você deixou a desejar. Tem muitas mulheres que não transam com o cara, muitas mulheres que não cuidam da casa, tem muitas mulheres que não topam nada com o marido, mas ele fala, vamos pra tal lugar, não quero. Vamos pra tal lugar, não quero. Não quero. Mulheres frescas, sabe? Mulher fresca. E tem homem também que é fresco, né? Ou então emburrado lá, moado, aqueles caras que ficam sentados no sofá com a barriga pra cima, cerveja na mão e não fazem nada. Então, você tá deixando a desejar. Quando você deixa a desejar e a pessoa é de caráter que está ao seu lado, você deixa uma brecha para que alguém faça com ela ou com ele aquilo que você não está fazendo. Esses dias mesmo eu atendi uma jovem, né, um casal, que a jovem, ela assumiu, falou, não, eu assumo, ela não cuidava muito bem da casa, ela não cuidava dela, ela não se importava com nada, não transava com o cara, até que ele encontrou uma que fez com ele aquilo que ela não fez.
Eu não perdoaria. Tá bom, só que ela reconheceu que ela deixou a desejar e ela foi à terapia e eu vi o cara de caráter, um cara que quer um casamento, aquele cara que se dedica, mas tinha ao lado dele uma mulher que estava pouco se lixando. Por quê? Porque se sente tão confortável, tão segura na relação e acha que o outro não vai deixar, que larga pra lá. Aí você dá um tiro no seu próprio pé, tá? Isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Muitos homens são traídos por uma mulher direita, por quê? Porque deixou a desejar, fica só trabalhando muitas vezes e acha que só colocar comida dentro de casa e dar um teto para essa mulher é o suficiente para ela ser fiel a ele ou estar satisfeita. Não, mulher não fica satisfeita apenas com uma casa e comida, ela não é cachorro para ter uma casinha e uma comida, tá bom? Aliás, tem muitos cachorros hoje em dia que são muito mais bem tratados do que muitas mulheres, porque eles têm casa, comida, carinho, cafuné, né, banho, tosa e tudo mais, né? Então, enfim, assim também. Então, faça a sua parte. Mas se eu fizer isso tudo e não adiantar porque fulana fez e ainda assim recebeu o chifre. Levante a sua cabeça, tenha orgulho de você, que você foi a melhor mulher que ele poderia ter. E se ele não valorizou, é problema dele, não seu. Tá bom? Tenha orgulho. É pior ou é melhor do que você ter culpa por ter sido uma pessoa inadequada. Fechou? Eu vou responder agora a pergunta de vocês, tá bom? Se vocês quiserem participar ao vivo, diga eu quero e eu vou convidar vocês, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou responder vocês. O zap eu vou passar pelo stories do Instagram, tá bom? No meu perfil também acho que tem WhatsApp. O que pode significar pensamentos constantes de separação? Insatisfação da relação, né? Ninguém fica pensando... Se for constante, como você disse, pensamentos constantes. Se é um pensamento aleatório, é perfeitamente normal, porque a mente da gente passa centenas, milhares de pensamentos e a gente não tem como evitar um pensamento de vez em quando. Por exemplo, você é casado, de repente você pensou no seu ex quando você tinha 15 anos. É normal. Agora, o quanto frequente é este pensamento? Se pensamentos de separação está sendo frequente na sua mente, tem duas situações uma. Ou o seu marido aí, me parece que é uma mulher, né, está deixando a desejar, aquilo que eu estou falando da questão da traição, certo? Começa com o pensamento, quando a mulher está se sentindo insatisfeita, mal amada, rejeitada, ou que o cara não está tendo importância, ou o homem também, né, estou falando para o casal em si, abre essa brecha para começar a pensar ou imaginar uma outra pessoa que faria isso comigo ou por mim, tá? Então, a pessoa começa a ter esses pensamentos frequentes. Ou seu marido está deixando a desejar, né? Ou você já está muito tempo de casada, ou você encontrou, preste atenção, encontrou alguém aí que mexeu com o seu coração, tá bom? Tem de duas uma. Ou seu marido está deixando a desejar, ou você encontrou alguém, ou viu alguém aí que, sacudiu o seu coração, tá? Então, é uma questão de você voltar-se para si e descobrir o que é que está acontecendo aqui, tá bom? Se você quiser falar com a gente. Este ano completamos 16 anos juntos, temos uma filha de 7 e eu reclamo para ele que ele não me beija, mas não me dá. Eu reclamo para ele que não me beija, mas não me dá atenção nem na intimidade. E mais a mesma coisa. Ele disse que só reclamo da mesma coisa. Que eu só vejo o lado ruim dele. Gente, é uma coisa bem interessante essa coisa de ver o lado ruim. Preste atenção, Priscila, se realmente você só vê o lado ruim dele. Porque assim, não é legal, eu sempre falo e repito centenas de vezes que a mulher quer atenção. A mulher, para ela, é muito mais importante ou interessante ou muito mais prazeroso um homem que conversa com ela, que dá atenção, que dá carinho, do que o sexo em si. O sexo é um complemento. Repetindo, quando eu falo os homens e as mulheres, eu falo da grande maioria. Não estou generalizando, tá bom? Então é assim, preste atenção, Priscila, se realmente você não só se queixa do que é ruim, porque muitas vezes a mulher se torna um repelente para o homem. Quando? Quando ela só mostra aquilo que está de errado ou está de ruim. Como que eu consigo alguma coisa do meu marido? Elogia um pouco mais, fala aquilo que está acontecendo de bom, chame para o diálogo. Se você não sabe o que é um diálogo,
tem uma live aqui exclusiva falando somente sobre isso. Então, se você está sentindo falta do beijo, do carinho, qual é o momento que você fala isso? Quando que você fala isso? Como que você fala isso? Se ele está dizendo que você reclama só da mesma coisa e só vê o lado ruim, será que não tem um homem aí que está se sentindo afetado realmente pela forma como você fala? Porque às vezes não é o que você fala, é como você fala, tá bom? E você não vê esforço. Então, precisa prestar atenção também se realmente ele está... você está sendo uma mulher repelente, no sentido de afastando ele devido às suas queixas, ou se realmente ele está distante do relacionamento. Precisa prestar atenção nisso, tá bom? E a mulher é muito boa para prestar atenção nisso. Meu marido nunca se importa onde estou e com quem estou. Nunca se interessou. Não tem ciúme. Às vezes acho isso ruim, porque parece que não se importa comigo. Não é legal. Porque assim, aquilo que eu falo, quando você confia demais, provoca também esse sentimento no outro. É como se você não se importasse com o outro não se sente importante pra você, porque tudo que ela faz, ou se sobe ou se desce, nem fede nem cheira. Então, Priscila, baseado também no seu argumento lá de cima, preste atenção se o seu marido está realmente neste relacionamento, né? Porque assim, por que vocês estão juntos? Teve uma pessoa que me perguntou esses dias, será que ele está comigo ou ela está comigo por interesse ou porque me ama? Por que você acha que o seu marido está com você ainda? Porque assim, Aí eu respondi o seguinte, como que você sabe se uma pessoa te ama ou não? Preste atenção no que essa pessoa faz por você, no que ela fala pra você, no que ela faz com você, no que ela faz com você e por você, certo? Porque palavras não significam nada. Então você se percebe que este homem aí está muito distante. Ele não te beija, ele não pergunta onde você vai, nem quando você volta, né? E realmente está um comportamento muito inadequado ou muito frio para uma pessoa aí que provavelmente deveria amar. Agora, uma pergunta eu te faço, Priscila. Como você se vê como esposa? O que você faz? Você é uma mulher interessante? Você se considera uma mulher interessante? O que o teu marido ganha ao estar com você? Porque muitas vezes a mulher, ela não é nada interessante. Então, ou seja, o marido não sente que vai perder nada se perder ela. Então, quando você é uma mulher assim, o homem deixa de mão, tá? Então, você tem que ser sempre uma mulher interessante e uma mulher que tenha algum valor. Ou seja, ele precisa ver você como uma pedra preciosa ou como algo bom na vida dele, que ele pode perder. Eu estou atendendo uma pessoa, que é um homem, né? Que ele tem um certo comportamento inadequado de trair sempre. E ele falando sobre a esposa dele comigo, ele disse o seguinte... a minha mulher, ela é incrível, ela é uma mulher maravilhosa, eu tenho receio, tenho medo de às vezes deixar ela e perder essa mulher, né? Perder essa mulher porque ela é assim, porque ela é assada. Ele começou a falar das qualidades dela. Então, precisa perceber aí se você é uma mulher que gera uma certa admiração no seu marido, tá bom? Uma certa admiração, porque quando o outro tem uma admiração pela gente, ele enxerga um certo valor. E você só consegue fazer com que alguém ame você ou seja apaixonado por você se você tem algum valor, tá bom? Vamos lá. Também tem a questão do apego, né? Isso também é muito ruim, justamente. O apego é aquela pessoa que fica na relação por acreditar que não consegue viver sem aquele outro, né? Gente, outra coisa, vale lembrar que relacionamento saudável ou estar num relacionamento saudável é quando você não precisa do outro. Eu estou com o outro por escolha, porque eu me sinto bem ao lado dessa pessoa. Relacionamento saudável, ele é quando você está ao lado de alguém por escolha, não por necessidade. Sim, me considero, sou parceira, tô sempre feliz. Que legal! Então, Priscila, eu vou dar uma dica pra você aqui. Gente, se vocês quiserem participar ao vivo, diga pra mim que vocês querem. Tem um convite aqui, não sei quem é, vou olhar aqui.
Preste atenção, chame ele por uma boa conversa e diga pra ele que você não está nada satisfeita, mas preste atenção se você não é uma pessoa que está sempre se queixando realmente daquilo que é ruim, tá? É importante você se perceba, se faça uma autoavaliação e observe se você está sempre mais se queixando ou mais feliz, como você diz, eu sou uma mulher feliz. Porque assim, quando você está se queixando constantemente, você se torna uma mulher que o homem não ouve, tá? Quando que o homem me ouve? Quando você é uma mulher muito mais positiva e de vez em quando você se queixa de algo ruim, tá? Então se perceba, se você está sempre mais se queixando, vale lembrar que uma mulher que não está se sentindo amada, a Priscila aí, ela não se sente amada. E com toda razão. O rapaz não beija, não abraça, não elogia, ela pode subir, descer, que tanto faz. Então é como se ela não tivesse sendo validada ou como se ela não fosse importante. Então, quando uma mulher ela não se sente importante, ela não se sente validada, ela não se sente amada, ela tende a ficar reclamando. Só que, mulheres, preste atenção, qual é a melhor forma de eu chamar a atenção do meu marido? Não chamando a atenção, tá? Buscar viver a sua vida, fazer as coisas por você e sim, de vez em quando chamar ele para conversar, para colocar a famosa carta na mesa, para você colocar em ordem aquilo que você acredita que precisa ser reajustado. Gente, viver uma vida a dois está sempre buscando um reajuste constante, tá? Assim como você vai criando uma criança, você tem que estar sempre chamando a atenção dela, isso pode, isso não pode, né? Você vai sempre ajustando, porque se você educa a criança uma única vez e larga, aquilo vira uma bagunça. Ela vai sendo estimulada por outras situações e vai desviando do caminho. Então, o casamento é a mesma coisa. Você precisa estar sempre ajustando aquilo que não tá legal e aquilo que tá bom, né? Mas não reclame só do que está ruim, de que não está legal. Faça elogios por aquilo que está bom. Porque se você está num casamento, significa que não está só ruim, tem alguma coisa boa aí. Então, mostre pra ele e pra você também aquilo que é bom, aquilo que ele te proporciona de bom, certo? Quando você dizer para ele aquilo que ele te proporciona de bom, você vai, de certa forma, abrir nele a possibilidade de te ouvir melhor. Quando você chega só acusando e falando que está ruim, ele se fecha, tá? Eu explico isso na aula do diálogo. Quando que eu consigo conquistar alguma coisa, fazer com que a pessoa me ouve? Fale alguma coisa de bom que ele fez pra você. Então, quando você fala alguma coisa de bom, a pessoa tende a baixar a guarda e te ouvir para aquilo que você quer que melhore, tá? E vale sempre lembrar, os seus pedidos não pode ser uma exigência, deve ser um pedido em prol de melhorias, não de acusação e de queixa constante, tá bom? A Rosane diz o seguinte, meu relacionamento não tem diálogo algum, só brigamos por SMN e Zap. Estamos na mesma casa. Olha só, você não é a primeira mulher que fala sobre isso comigo, que discute por Zap, né? Mulheres, homens, né, que fazem isso. Dina Moreno, boa noite. Entenda uma coisa, o WhatsApp não foi feito para discussão e resolução de conflitos. Você nunca vai conseguir resolver alguma coisa pelo WhatsApp. A gente falha às vezes, né? De vez em quando você ter um comportamento inadequado ou desabafar alguma coisa no WhatsApp, alguma coisa do tipo, é perfeitamente normal. Mas se isso se tornar um hábito Tem um casal que eu atendi esses dias que o cara falou assim pra mim, na verdade foi ele que buscou a terapia, incrível isso, né, mas acontece, ele que buscou a terapia, ele falou assim, eu saio pro trabalho 5 horas da manhã, 5:05 o WhatsApp começa. Gente, a mulher começa a falar pra ele tudo aquilo que foi de ruim, ou tudo aquilo que ela quer que melhora, pelo WhatsApp, assim que o homem sai de casa. Não é assim que você soluciona o problema. Não é assim que você vai querer a atenção do cara. Ou seja, você já começa o dia fazendo algo que não é legal. Então você faz com que este homem sinta que você é um problema na vida dele, né?
Obrigada, doutora. Eu vou prestar atenção nesse detalhe. Preste atenção. Boa noite, Dinólia. Tudo bem? Então, assim, isso é muito comum, né? Está se tornando comum no WhatsApp. Se você quer falar alguma coisa, tudo bem. De vez em quando acontecer isso, é normal, né? Pode acontecer, dependendo das emoções. Mas isso não pode ser um comportamento frequente. Pelo WhatsApp não se resolve problemas de casais. Aliás, problemas quase nenhum, né? Problemas e diálogos se tem... pessoalmente. Eu já atendi também alguns casos que a mulher fala, ou o homem fala, que pessoalmente não tem como conversar. Sabe por quê? Porque vocês não estão em sintonia, vocês não têm coragem de olhar um na cara do outro. É por isso que a conversa pessoalmente não dá certo. Como que você dorme com uma pessoa que você não tem coragem de falar pra ela o que você sente? É complicado. Ah, saudades de mim? Que bom, meu amor, também de você. A Bruna fala o seguinte: sou casada há 8 anos e tenho um filho de 3. Que foi diagnosticado com autismo. Hoje, avaliando a situação, percebo que meu esposo tem muitas características autistas. Isso tem nos prejudicado. Você vai ter que ter uma habilidade aí muito grande, viu, Bruna? Porque uma pessoa autista, normalmente, ela não tem empatia. E quando a pessoa não tem empatia, a relação fica difícil. Entendeu? Para quem não sabe, o autista... ele não tem empatia. Por quê? Ele não consegue sentir a sua emoção. Ou seja, ele pouco se importa com o que você sente, o que você pensa. Porque ele não consegue se colocar no lugar do outro. E o autismo, gente, é uma deficiência mental, né? E não tem cura. Então, Bruna, se você é uma pessoa que está nesse casamento, precisa ser muito forte de entender que quando o seu marido não tiver empatia ou não se importar com você, isso não é porque ele quer. Faz parte da mentalidade ou do processo psicológico dele. Tá bom? É o mesmo agora de lidar com o seu filho. O seu filho vai ser uma criança, por exemplo, depende do nível de autismo, que, né, vai requerer uma atenção dobrada, muita paciência, certo? E se você tem um marido assim também, desafio grande pra você, Bruna. Muita sorte. Gente, se vocês quiserem participar ao vivo, fala aí que eu quero, que eu chamo você. O pessoal adora participação ao vivo. Se alguém quer participar ao vivo? Quando o casal não tem coragem de se separar por causa do filho pequeno, ele é um super pai e não abre mão de ficar distante do filho. Gente, eu acho assim, eu já fiz isso, né? A gente, às vezes, hoje atendi mesmo também uma jovem que ela diz, eu dou a minha felicidade em prol da felicidade dos meus filhos. A gente, principalmente a gente que é mãe, né? A gente deixa de ser feliz ou se anula para que o nosso filho fique bem. Só que, não baseado apenas em estudos, mas na própria vida e na própria experiência. Eu fiz isso também. Vale a pena? Depende. Cada caso um caso. Mas, quando você fica num relacionamento pelos filhos, sabe o que acontece? Vocês estão um casal infeliz, concorda? E os filhos não precisam de pais juntos necessariamente. Os filhos precisam de pais felizes. Porque os filhos sentem a energia dos pais. Os filhos sentem que os pais não estão bem. E quando eles crescem, eles sentem o peso da culpa, mesmo que eles não tenham essa consciência, tá? Ou seja, se você estiver infeliz no relacionamento, se o seu marido estiver infeliz, o seu filho não vai ser feliz ou saudável psicologicamente com os pais assim, a não ser que vocês consigam disfarçar isso muito bem. Só que chega um momento que isso fica insuportável. Eu fiz isso por muito tempo, chegou um momento que ficou insuportável e isso afetou e muito os meus filhos, tá bom? Então pensa muito bem antes de se manter num casamento pelos filhos, unicamente pelos filhos. Porque muitas vezes os pais falam, pelos meus filhos. Na verdade, né, é coragem que eles não têm de se separar e não quer assumir, tá? Então, eu acho assim, eu acredito que existem pessoas que são muito apegadas aos filhos e não separam pelos filhos. Acredito, mas isso a grande maioria é as mulheres. Homens dificilmente ficam num casamento por causa dos filhos, pode ser por causa de outras coisas. Ele é até empático, mas ele não tem muito contato visual, comunicação prejudicada. Entendi. De nada, Bruna.
Meu marido passa a maior parte da noite no celular. O que fazer para ver se ele para? O que fazer para ver se ele para com isso? Gente, aquilo que eu falo. O diálogo resolve quase tudo, tá? Se você souber conversar com ele, isso vai ser solucionado. Se tornou um hábito. Isso significa que não vai ser fácil tirar isso dele. Mas, entenda uma coisa, gente. Se a pessoa te ama e vê em você um potencial, se ele vê em você uma mulher de valor, se ele vê em você uma mulher que ele não quer perder, ele vai acatar a tua queixa, tá? Mas como que eu converso com ele? De novo, tem um vídeo aqui no Instagram, uma live salva, tô até com a blusa vermelha, que é do diálogo. Você precisa assistir essa aula inteira para você aprender como fazer mudar algo no seu casamento. Não é só falar, conversa com ele, você precisa saber como conversar. Eu não vou fazer dessa live aqui uma explicação do diálogo, porque é muito longo, tá? Então vá nessa live, assista essa live para você saber como você vai conversar, para você conseguir mudar isso. Se ele gostar de você, ele muda. Mas quando? Quando você sabe falar, quando falar e como falar, tá bom? A Ana fala, meu marido tem 2 filhos de mães diferentes. Eu e a ex-mãe do mais novo infernizou muito a nossa vida no começo. O complicado é que até hoje ele faz o jogo dela. Estamos há 1 ano e 5 meses juntos. Olha, Ana, eu sempre falo não só para você, mas para todas as mulheres que se envolvem com homens que têm filhos. Você precisa ser uma mulher muito segura de si, tá? Uma mulher muito forte, muito resiliente para você se relacionar com um homem que tem filhos. Porque a outra, quando ela não tá bem resolvida com a separação, ela vai infernizar. E você tem que confiar nesse homem o suficiente e em você também, em primeiro lugar, para que você consiga ficar nessa relação. Porque você provavelmente também tá entrando no jogo, tá? Então, assim, uma mulher, ela só continua provocando você se você der brecha. Porque, na verdade, não tá provocando ele. Ela quer atingir você. Ela quer desequilibrar você. Se você for uma mulher que tem uma autoestima elevada, que tem credibilidade em você mesma e que confia neste homem, você vai deixar ela falar e deixar pra lá. E o que acontece é que ninguém briga sozinho. Vai chegar um momento que ela vai se cansar e vai sair de cena, tá? Então, se você não se sente forte e não se sente capaz e se deixa se levar pelas provocações dela, talvez é você que está no lugar errado. Tá? Só entre num relacionamento com um homem com filho se você for forte o suficiente pra lidar com isso. Não adianta você ficar falando pro cara, é porque você não tomou atitude, é porque você isso e aquilo. Não adianta. Por quê? Porque ele tem filho com ela. Ele precisa ter um vínculo com essa mulher. E muitas vezes o homem pouco tá se importando pra chantagem. O homem não liga muito pra essas coisas. Entendeu? Nós mulheres que ficamos dando importância pra o que ela fala, deixou de falar, pra joguinho. O homem simplesmente fala, meu, eu não se importo com ela. E realmente às vezes ele nem se importa. Entendeu? Santos Lima, adoro suas lives. Você ajuda muito com as respostas. Ah, que legal. Fico legal. Entendeu, gente? Bom, vamos lá. Eu acho que eu respondi todo mundo. Olhos verdes. Olá, Kézia, sou a Márcia. Márcia, são tantas Márcias, né? Quem é essa Márcia? Olhos verdes. É uma Márcia que tem olhos verdes, né? Entenderam, gente? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, pergunta, senão eu vou encerrar, tá? Se vocês querem participar ao vivo, tem 2 solicitações aqui. É da Fabi e do 03. Ah, do estacionamento! Tudo bem? Ah, olhos verdes, tem olhos verdes mesmo, tudo bem? Tá bom, do estacionamento, onde eu deixo o carro para trabalhar. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer participar ao vivo? Diga eu e eu te convido. Senão eu vou encerrar, tá bom? Eu tô aqui desde cedo trabalhando. Vou guardar só mais um minutinho para as respostas entrarem. Alguém quer entrar ao vivo? Se não quiser, eu se encerro. Tudo bem. Te conheci no TikTok e comecei a te seguir aqui. Obrigado pelas respostas. De nada, meu amor. A Rosane. Aí o TikTok tá fazendo sucesso lá. Tem mais de quase 170 mil pessoas lá. O pessoal gosta bastante. Aí o pessoal vem pra cá, né? Porque aqui é a gente consegue interagir melhor. Gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar, tá bom? Pra ver se eu consigo salvar essa live aqui. Pra vocês compartilhar com quem precisar. Alguém quer participar ao vivo? Se não quiserem, eu vou encerrar. Essa semana não foi trabalhar? Realmente eu não te vi lá.
Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiverem, vou encerrando. Eu acho que ninguém tem mais dúvida, né? Então, boa noite pra vocês, obrigada pela participação. E eu vou deixar salva essa live e vocês compartilham com quem precisar, tá? Se você precisa aprender a dialogar, ou seja, se você quer alguma coisa do seu marido, presta atenção. Se você quer alguma coisa do seu marido e não está conseguindo, você precisa aprender a dialogar. Se você não aprender a dialogar, você não vai conseguir o que você quer. Entenderam? E como que eu faço para me aprender a dialogar? Vá na live que eu gravei tem uns 15 dias. Eu tô com a blusa vermelha. Tá aqui no Instagram, tá? A live tem mais de 1 hora explicando como você fazer este diálogo. Se você não quiser aprender, sinto muito, não adianta ficar brigando porque você não vai conseguir o que você quer. Outra coisa, vai aprender. Outra coisa, se você quer saber o que não pode faltar no seu casamento, tem um livro digital escrito por mim. Um livro pequeno, com 36 páginas, eu acredito, que é um livro bem fácil de ler, você pode ler de qualquer lugar. É apenas R$18. É um manual do que tem que ter no meu casamento, tá? É a base. Depois disso, você precisa só ir aprendendo e colocando em prática. Vale lembrar outra coisa. Gente, desenvolvimento pessoal é constante. Tem anos que eu estou estudando. Eu não sou mais a mesma mulher de 10 anos atrás, mas eu busco conhecimento todo dia. Todos os dias eu aprendo, eu pago para aprender e eu fico em cima de livros, de vídeos, de aulas, de tudo. Então, você quer ser uma pessoa melhor? Esteja aberto a aprender, tá bom? Não adianta ficar só lá no Big Brother discutindo sobre Carol com K. Gente, não tem como, né? Todo lugar que você abre, você vê essas coisas. Eu não assisto briga nem TV, tá, gente? Mas não tem como, né? E não adianta você ficar vendo novela. Você não vai mudar a sua vida, tá? Você até pode fazer isso, mas deve ser a minoria das informações que você tira pra tua vida, tá? Ai, precisa adquirir logo. Tá bom, gente? Meu Deus, virou uma piada essa mulher, né? Virou uma piada, como é que pode? Ela precisa de tratamento, tá, gente? O que aprendemos é a única coisa que não tira de mão. Justamente, se tem uma coisa que é o melhor investimento que você faz na vida, o dinheiro mais bem pago que você faz, que você pode gastar é com você. É com os teus conhecimentos, é com o seu desenvolvimento pessoal. Porque quando você aprende, você se torna uma pessoa inteira, você se torna uma pessoa forte, você se torna uma pessoa sábia. E que a felicidade não é sobre o que você tem, é o que você é, né? E o que você é adquirido através de conhecimento, tá bom? O triste de todos aqueles que não querem adquirir conhecimento, né, doutora? Então, é triste, né? Fazer o quê? E fica igual a Carol com Kalash, se achando toda, né? Todo mundo tem problema, menos ela. Enfim, falta de conhecimento, falta de uma boa terapia, de uma boa leitura, de uma boa live aí pra aprender que o problema não tá só nos outros, né? Tá na gente. E quando a gente se percebe, a gente é mais feliz. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, uma ótima noite. E agradeço pela companhia de vocês, tá bom? Beijo, até mais.